Sim, tá começando a gravação, né, então dá bom dia para quem vai vir depois o comentário. E hoje eu vou fazer só a exposição, eu vou evitar seguir o roteiro ali no papel dado, né, então eu vou ficar expondo aqui diretamente para vocês. Eu acabei de fazer a correção, né, dos trabalhos todos de vocês, e assim, escrevi para cada trabalho uma pequena nota, assim, ela não é padronizada, não segue um padrão. Até lá pelas tantas eu vi que eu já estava, assim, até sem querer, já estava padronizando, já estava escrevendo do mesmo jeito, né? Você fez um trabalho, assim. Eu queria fazer 3 comentários, a partir disso, assim, talvez até a aula da Cecília Meirelles reduz um pouco, mas eu acho que isso faz parte da. Acho não, com certeza faz parte da aula. Inclusive para pensar, né, depois a variedade que a gente vai ter para frente. A gente vai analisar um romance, que é Os Ratos, a gente vai analisar um poema longo, narrativo, dramático, né, que é do João Cabral, Morte e Vida, e vão analisar uma literatura dramática, uma peça de teatro. Né? Então, são 3 modalidades discursivas diferentes. E hoje é lírica. Então, eu queria trazer um pouco que assim, a ideia do trabalho da disciplina ela é uma atribuição de valor. Né? A gente tem, institucionalmente, é dado isso para que vocês possam seguir no curso, na formação de vocês, um conceito. Eu vejo que muita gente busca o conceito, e não é nenhum problema. Né? Às vezes, eu já tive vários alunos que me disseram que alguns mais tranquilamente, outros às vezes até um tanto provocativos, agressivos, que o negócio deles era linguística, não queriam saber de literatura. Tudo bem, não sou eu não sou padre para converter ninguém a gostar de literatura que nem eu gosto. Mas assim, essa é uma etapa da formação, tem isso. Mas isso para mim é uma etapa, ela é importante, eu vou cuidar, claro, porque assim isso significa quem recebe um A no trabalho se sente reconhecido e valorizado pelo trabalho que fez. Eu acho que tem que ter isso, né, ter esse reconhecimento, eu acho importante. Mas digo para vocês que não é o essencial. Aí no caso da literatura, eu fiquei pensando muito no lugar que essa cadeira ocupa na formação de vocês. Então eu queria fazer alguns comentários que vão chegar no trabalho, não se preocupem. E vai ser assim, uma coisa muito didática inicial e esquemática, né? Quando a gente aborda a literatura, dá para pensar 3 caminhos, e os 3 caminhos eles se cruzam. Um primeiro, que é uma dimensão mais teórica, conceitual. Então, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com lírica. Eu posso interrogar sobre a natureza, o conceito e a definição, né, de lirismo. O que é lirismo em termos desse trabalho intelectual estético como obra de arte, né? Vai tocar a sensibilidade, vai trazer isso para nós, né? E, o, e aí esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, vai assim pensar teoricamente um gênero. E aí tem categorias, por exemplo, uma coisa que é muito dada na literatura, uma fala para o pessoal de outra área. A gente foi falar de uma distinção que a gente faz na literatura, que é muito habitual, entre o autor e o narrador. Né? O narrador, dentro do discurso ficcional, ele é outra, é uma entidade ficcional. Né? Eu acho que o exemplo mais óbvio na poesia, aí saindo da narrativa e vindo para a poesia, é a distinção entre poeta, autor e eu lírico. O mais famoso e mais fácil de identificar é o Fernando Pessoa com seus heterônimos, né? Então, assim, o Fernando Pessoa não é necessariamente Alberto Caeiro. Ele criou Alberto Caeiro, deu uma identidade, deu uma pastral, ele criou uma personalidade e um estilo de escrita. Assim como Ricardo Reis, assim como Álvaro de Campos, assim como Bernardo Soares, né, na prosa, no livro Desassossego, por aí vai. Então, isso é uma categoria que a gente desenvolve para analisar o discurso literário e a obra como está posta. Então, a primeira abordagem é teórica. A segunda é da história da literatura, que é mais a cadeira, né? Ela é uma parte da história da literatura e uma concepção de história da literatura.
que eu tento sair do convencional, digo para você assim, ou do historicismo, de ter uma evolução, né, do gênero literário. A ideia de pensar a história da literatura é pensar a obra dentro da sua situação de produção. Tem gente que valoriza mais a recepção que ela teve na época, tem gente que valoriza mais o nexo com o contexto histórico, literatura e sociedade da época, né? É, e aí, uma expressão que eu usei, né, do Walter Benjamin, quando ele pensa a história da literatura, que ele diz que a obra literária é um órgão para se compreender a história. Em outros termos, é um instrumento que nos permite compreender a história. Mas através do quê? Da análise da própria obra. Eu tenho que analisar a obra. O terceiro trabalho, que eu tenho trabalho crítico, e aí vocês podem ver que eu trabalho, é o enfrentamento direto da obra. E no trabalho crítico, muitas vezes tem o ajuizamento, eu tento estabelecer o valor da qualidade da obra, etc. Eu não estou desenvolvendo isso, mas assim, muito profundamente o que deveria, né? Porque tem modelos teóricos diferentes, tem modelos historiográficos diferentes, tem modelos críticos diferentes. Mas o que eu queria articular é isso. Quando eu faço um trabalho de história da literatura, eu preciso dos conceitos da teoria. Quando eu faço trabalho de história da literatura, eu faço crítica da obra. Eu estudo a obra. E aí vem vários questionamentos. Por exemplo, da história da literatura, a gente está pensando algo, perdão, a concepção de literatura, que às vezes é o conceito de literatura. Eu incluo, né, no conceito de literatura, por exemplo, a crônica. Antigamente não era incluído. A canção, ela pode ser incluída, né? O Guto, né, que também está dando Brasileira 100 na outra turma, ele sempre inclui Noel Rosa. Eu acabei não incluindo, né, nessa seleção. Na história da literatura tem a discussão do cânone. Por exemplo, a Pagu, com o Parque Industrial, há muito tempo ela ficou esquecida, deixada de lado. Quando a gente reinsere ela no conjunto da história da literatura, do período, a gente tende a rever, a entender. De um modo diferente, por exemplo, a questão do romance urbano proletário, romance modernista e por aí vai. Então, assim, pensar a história da literatura, pensar o conceito de literatura são questões importantes. E que a gente faz. O meu pressuposto é de que a literatura ela existe através das obras criadas, né? Então, o trabalho, a oportunidade de trabalho que eu acho que é importante e é passar para vocês, é interrogar o sentido da existência dessa obra. O que ela traz para o leitor na época em que ela foi escrita? E através dos períodos subsequentes, através dos testemunhos críticos para o leitor da nossa época, por que a gente continua lendo a obra? O que ela nos tem? O Benjamin usa essa ideia do órgão para compreender a história, a sociedade. Eu acho que tem uma outra questão, que é uma mensagem na garrafa, de certo modo. Ela fica uma mensagem boiando na garrafa, né? Sempre que escreve, ele quer ser lido. Estou orientando um TCC muito legal da Renata sobre ensino de literatura, né, em educação popular, muito bacana. E ela está querendo, acho que a gente estava conversando, né, dizendo assim, que está tirando a literatura do conformismo, né, o ensino de literatura do conformismo, em outros termos. Ler não é reverenciar, não é consagrar ninguém, é questionar, é interrogar. Então, assim, ela parte da ideia de que a autoria tem que ser desmistificada e trazida para qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode ser autor, né? Qualquer pessoa, qualquer um, em qualquer circunstância, ou em outros termos, todos podemos nos colocar como autores. Não é questão de ser grande ou pequeno autor, a questão é de ter o direito à autoria. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente escreve, o autor, isso que a gente estava conversando, ele quer ser lido, ele quer interlocução. Na obra literária, essa relação, principalmente depois da invenção da imprensa, essa relação entre o autor e o leitor, ela ficou em suspenso, porque a obra ganhou autonomia e existência própria, e ela é transmitida. Então, por isso eu digo uma mensagem na Rafa, o autor lançou aquilo. O autor pode ter morrido. Os autores que a gente está trabalhando aqui, todos morreram já. Né? Só que aquela obra dele continua viva, ela continua se movimentando. E nós vamos nos colocar no lugar do leitor, daquele receptor, ou no caso do cinema, do espectador, aquele que recebe a obra. E aí isso aqui é uma das pontas. Ela passou por várias gerações e chegou até a gente.
E esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. É, quando ele traz e nos chega nessa questão subsequente, né, assim, de diferentes gerações, que períodos subsequentes, a gente, ao ler a obra, então pegar o Macunaíma, que tiveram leituras etiquetas, podia ser o Capitães de Areia, mas eu ia falando nisso antes da aula, estava conversando sobre o Macunaíma, então por isso estou lembrando mais do Macunaíma. Quando a gente vai fazer a leitura, a gente faz um debruçar. E essa é a lógica da cadeira, quer dizer, a gente está pensando a história da literatura através de obras, né? Desde Pau-Brasil, do Oswald, Macunaíma, Libertinagem, cada obra, né, alguma poesia e assim por diante. Macunaíma e o Capitães de Areia. Então, a gente pensa a obra na sua totalidade. É um debruçar crítico. Quando eu vou fazer um texto sobre a obra, eu vou... Primeiro movimento é fazer a leitura. A literatura existe através da existência da obra. E as obras só têm razão de ser quando elas são lidas. Então, trabalhar com literatura é ler literatura. Depois eu vou comentar uma outra coisa sobre licenciatura, mas assim, trabalhar é literatura, né? Tem que ler. E aí a questão de construir essa leitura e dizer a atualidade, a relevância, a pertinência de a gente continuar lendo literatura ainda hoje. E aí tem vários pontos. Primeiro, tem uma interrogação que é feita através do Walter Benjamin, de Lieberman faz, que quando a gente tem uma obra não é pensar como é que ela chegou até nós, como é que foi transmitida. Porque dá exemplo, né? Volta o exemplo da Pagu, né? Parque Industrial, pouco recentemente foi incorporado como obra literária dentro do sistema literário brasileiro. Do outro lado, tem obras que sempre chegaram. A gente às vezes não se interroga por que a gente está trabalhando Macunaíma e não está trabalhando Memórias Sentimentais de Miramar? Por que a gente trabalhou o Jorge Amado, não José Luiz do Rego? Por que a gente, né? E aí vai desdobrando assim, né? Os autores, eu não vou fazer todo o desdobramento disso, mas assim a obra chegou até nós e perguntar como é que ela chegou até nós. Além disso, ao longo do caminho tem outros leitores, outros testemunhos críticos. Eu vou trabalhar a ideia do crítico como uma espécie de testemunho crítico da época de leitor. Vou dar o exemplo agora do Vidas Secas. Tinha um bom crítico nos anos 40, anos 30, anos 40, que era o Álvaro Lins, e ele faz uma crítica muito ácida, dizendo que o Vidas Secas era um romance desconstituído, como fragmento, né, partes, segmentos autônomos. Alguém até citou o Antônio Cândido, que diz que são segmentos, não fragmentos, e, de certo modo, ele está também respondendo ao Álvaro Lins. Ou seja, a gente não está dialogando só com a obra, mas a gente está dialogando com outros que leram a obra e a gente está tomando uma posição perante esse conjunto. Isso já é um trabalho dentro da nossa área de estudos literários, que é encontrar essas outras leituras. Por isso que eu peço nos trabalhos, vocês vão ver, eventualmente, alguém que não botou uma leitura crítica, vai dizer, olha, precisa colocar um texto crítico. Mas não é pelo texto crítico, mas é porque ele traz uma leitura com a qual a gente dialoga. Muitas vezes é um leitor hiperexperiente, qualificadíssimo, né? De anos de experiência de leitura, que nos revela. A boa crítica é essa que nos abre uma janela da obra. Para mim, o grande exemplo é, assim, acho que estava nos antigos referenciais, nos antigos orientações curriculares nacionais, das OCNs, sobre ensino de literatura, e dar o exemplo do cinema. Se a gente visse, né, nós todos que estamos aqui reunidos, um filme ao mesmo tempo, depois a gente para e vai conversar. Na conversa, eu vou perceber coisas da obra através dos olhos do outro. Alguém percebeu alguma coisa na obra que eu nunca tinha percebido. E aí interrompe a minha compreensão e pode renovar. Isso é o trabalho crítico, é tentar abrir janelas na obra para os leitores, né? E trazer em debate. Por que ela está, quais são os problemas. Muitas vezes, né, eu vou de novo usar o Walter Benjamin, a gente pega um documento de cultura, a dimensão bárbara está sustentando. Às vezes a denúncia, como no Capitães de Areia, de uma situação bárbara, às vezes um problema bárbaro que o próprio romance traz e ele não percebe, que é o problema da violência sexual e do estupro, né? E, enfim, então, sempre pensar que a gente está lendo, a gente está respondendo. Ao mesmo tempo, tem algo que é da potência da linguagem que a literatura trabalha. Em que sentido?
ao sair do circuito normal de comunicação, autor escreve, um leitor lê, e aí a obra autonomiza, os recursos de linguagem eles são potencializados. E potencializados mesmo, assim, desde na poesia figuras de linguagem, jogos de rima, na narração, né? Por exemplo, o discurso indireto livre é considerado uma inovação técnica, quer dizer, trouxe uma potência da linguagem no século XIX e principalmente com o exercício do Flaubert, né, no Madame Bovary. Ou seja, o narrador ele vai incorporar o discurso da personagem e vai misturar o seu, né? Então, de modo indireto livre, ele não vai indicar diretamente com os verbos de send, né? Emma Bovary disse, dois pontos, Charles, por que tal coisa? Aí o discurso indireto livre vai fazer, Emma Bovary disse a Charles, tararara. Enfim, ele traz a fala para dentro. Isso é uma inovação técnica, isso é um potencial da linguagem desenvolvido. Então, por isso, quando a gente está fazendo esse trabalho, está se aproximando disso. Estou fazendo esse passo a passo, esse comentário genérico, porque a ideia do próximo trabalho é vocês tentar ver por que tem esse trabalho. Ele não está ali por nada, né? Ele está ali para esse exercício. Grande parte, a maioria de vocês fez, às vezes, um desenvolvimento a mais aqui ou ali, mas eu acho que é legal explicitar os princípios que apareceram ali e que podem estar no segundo. Então, no segundo, ao fazer a leitura de uma obra, seja na leitura imanente, destacando um aspecto, seja, né, na comparação com outra obra, atentar, né, para esse lado assim de o valor da própria obra, a configuração interna, os princípios que usa e por aí vai. O segundo passo que eu ia dizer para falar, que eu ia falar um pouco da licenciatura, é a questão da professor de literatura também, vocês são professores em formação, entram numa cadeia de transmissão da cultura e da cultura, digamos, letrada, né? Ou da cultura oral, se pensar a poesia como também transmissão oral. Basicamente, normalmente é cultura letrada. E aí, ao pensar isso, eu queria partir de uma definição que dá a Teresa Colomer de aula de literatura, que diz: aula de literatura é um encontro em que as pessoas se reúnem para falar da obra que leram. Então, quer dizer, a aula de literatura pressupõe ler e falar daquilo que está se lendo. E aí, a partir da conversa, é que se estabelece mediações. Então, por exemplo, pensar né, os conceitos, as categorias que me levaram a falar da obra, a tentar para o eu lírico, a forma discursiva, o tipo de verso, o tipo de objeto que pega, enfim. Quando começa a conversar, começa a enriquecer a leitura da obra. E aí, assim, dentro dessa cadeia de transmissão, é pensar, às vezes, pode-se pensar um trabalho que seja como parte dessa transmissão. Muito das conversas que foram gravadas em áudio tem isso, assim, de conversar sobre a obra. Ali fica muito evidente isso, né? Por isso que eu estou trazendo essa dimensão. E essa cadeira está numa licenciatura, então eu acho que é importante pensar como é que vocês trabalhariam isso na sala de aula, qual é a relevância para os alunos, para a formação, etc. Eu não vou alongar aqui, eu só queria trazer. E agora, voltando especificamente para o trabalho, né? Então esse é um comentário geral pensando próximo. O que pressupõe, né, assim, o trabalho, né? Muitos trouxeram, porque são os comentários críticos, sejam né, que estão ali no Moodle mesmo, sejam outros que vocês busquem. Então, o primeiro dado, esses outros leitores críticos são outros leitores, eles são repertórios, fazem parte dessa cadeia de transmissão da obra, eles nos chamam a atenção para alguns aspectos, eles canonizam, às vezes, uma obra e tiram do uso comum. Enfim, às vezes são leitores autorizados que desautorizam as pessoas dele, e aí tem que debater, tem que botar isso em questão, né? Ampliar. Mas é importante usar essa questão da leitura até para dialogar, que o trabalho de vocês está num campo, né? E esse campo ele está dialogando com outros. E eu não estou falando do estilo da escrita, vocês podem escrever, tem variados estilos para compor. Esse ponto eu resolvi destacar, e foi onde começou toda essa fala aqui, porque eu sei que escrever muitas vezes é difícil, às vezes a gente tem boas ideias e dificuldade de leitura, às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar a obra, às vezes a gente fica inseguro se o que a gente está dizendo é certo ou não, se a observação que a gente fez é pertinente ou não. Então, por isso é importante trazer outras leituras, às vezes até nos dá segurança, né, para fazer o nosso juízo. Agora,
qual é a importância? É citar as fontes, o cuidado com a citação, né? Agora, em termos de rede, a gente multiplicou, e isso é ótimo, no processo de democratização de saber, né? Que é o número de repertórios. A gente tem acesso a obras, a artigos, a periódicos. Antes, para ler um periódico, eu tinha que ir na biblioteca e não podia nem retirar, tinha que sentar lá na biblioteca e ficar lendo. Agora, os periódicos praticamente nem existem mais no formato impresso, eles existem enquanto forma de distribuição virtual. Aí tem o Cielo, a gente tem um instrumento aqui do Google Acadêmico, o Google Scholar, para encontrar, a gente tem outros suportes. As revistas, né? Aqui na URGS a gente tem o SER, né? SEER, que é o serviço, né, de editoração eletrônica. Então, esse serviço nos permite ter acesso a isso. Agora, é sempre importante citar, por exemplo, se você entrar ali no Cielo, vocês vão ter lá no cantinho, tem um artigo, quando você tem um artigo, e à direita, né, de quem está olhando a tela, à direita, né, ou à esquerda da tela, à direita, você tem lá o como citar, né? Às vezes está em inglês, dependendo do sistema de produto. Às vezes eu não sei porque, às vezes eu entro lá, está em inglês, às vezes está em espanhol, às vezes está em português, enfim, mas ali dá para ver. Que ele diz como citar. Por que isso é importante? Vai lá no final. Porque não é uma questão de propriedade intelectual. Até poderia discutir por aí, mas não é. Daí isso entra a questão, por exemplo, legal, de crime, de plágio, etc. Mas não é esse o ponto. Mas é que quem produz algo quer ser reconhecido por aquilo que produziu, inclusive na interlocução que tem. E não tem problema nenhum citar isso. Eu quero insistir, por isso eu quero insistir o valor de trazer a crítica. Não tem nenhum problema em citar, usar crítico. Usem, citem à vontade, porque vocês estão colocando e dialogando com outros leitores. Se aula de literatura é sentar e conversar sobre algo que leu, várias pessoas dando opinião, um trabalho crítico de literatura é sentar e dar a sua leitura da obra para dialogar com outras. Só que, em vez de conversar diretamente com a pessoa, você incorpora a obra, né, o texto que o outro escreveu, um trecho, um fragmento, e dialoga com isso. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, no enfrentamento direto da obra, teve, assim, olha, gente, trabalhos fabulosos, muito bons, assim, eu não vou disponibilizar para todos, teria que ter autorização de cada um, vou devolver para cada um, mas se quiserem trocar entre si, criar uma rede de troca de trabalhos muito bons. Os trabalhos de áudio, já comentei semana passada, que já tinha ouvido todos, agora eu já li todos os outros, né? Então, assim, da variedade, desde aqueles que seguiram o roteiro mais estrito, aqueles que fizeram no vídeo, né? Que foi a Natália que fez papéis, aqueles dos áudios das gravações, das análises das gravações, a comparação entre duas interpretações diferentes, né? Teve uma muito bacana, que não me lembro de quem foi, que comparou a interpretação do Vamos Embora para Pazárcada com o próprio Bandeira e com Antônio Abunjanra, mostrando que dizer o poema já é interpretar, que na voz do Bandeira parecia um cansaço, uma melancolia, e na voz da Abunjanra tinha um entusiasmo de buscar um outro lugar imaginário positivo e uma outra possibilidade. Então, os trabalhos são variados, tiveram trabalhos muito bons. O que eu queria trazer é uma questão de atenção. É muito curioso, assim, né? Eu não sei se vocês têm com vocês, às vezes a gente está assim, distraído, tenso, e está assim, sei lá, assistindo futebol, fazendo alguma coisa, e dobra, está com o ombro tenso, daqui a pouco presta atenção, a gente passa a ter consciência daquela parte do corpo, a gente observa, olha, ela existe, então dá para relaxar, não precisa ficar tenso. Da respiração, a gente vê, prestar atenção. Quando a gente presta atenção, tem algo assim muito interessante. É como isso tem a ver com a obra. É como se escurecesse o resto do ambiente. Aquele lugar ele ganha iluminação, ele ganha destaque. A gente presta atenção naquele elemento. Então, assim, muitas vezes na leitura dos romances, eu vou pegar um exemplo aqui. Assim, eu não me lembro de quem é, então eu estou discutindo mais pelo trabalho mesmo. Que eu achei muito legal. Tem vários exemplos, né? Assim, mas eu vou ficar num que observou duas sequências do Macunaíma, livro e depois do filme, que são sequências em que o Macunaíma se transforma. Ele vira de criança a adulto e de retinto, negro retinto a branco. E nas duas, pelo uso mágico da água, da água ou de um líquido, ele recebe o banho, o
corpo fica de adulto, a cabecinha rombuda de criança. E depois ele mergulha na pegada, na água da pegada do Sumé, e ele branqueia. Ao observar isso, mostrou que as mudanças dele são mágicas, não implicam transformação. Muito bom, muito pertinente, muito adequado. E fez uso, a partir da segunda mudança, de um problema, um debate que apareceu aqui, apareceu no outro trabalho, e eu vou botar o comentário lá, e eu fiquei muito instigado, achei muito vivo, muito interessante, que é o problema da questão racial. E aí eu deixaria mais interrogativamente, vamos botar mais afirmativamente, que tem uma dimensão racista na obra. Eu acho que mais tem uma interrogação sobre isso, né, sobre os estereótipos usados ali. Mas é uma interrogação que precisa ser feita. Então, assim, ao atentar para esse momento da obra, interroga e pergunta sobre o conjunto dessa obra, dentro ali do, né, da cena, dentro do conjunto mesmo da obra, e o lugar dessa obra no modernismo e o lugar dessa obra lida hoje em dia, que ela é consagrada, ela é usada para pensar a identidade brasileira. Então, essa atenção, eu chamo assim de seleção ou recorte, que a pessoa recorta o objeto. Teve coisas muito boas, um trabalho muito bom. A pessoa já tinha falado aqui, também não me lembro quem é, não vou falar nomes, mas é pensar o lugar do cangaço dentro do Vidas Secas, né? E aí tem trabalhos ótimos. E esse trabalho ele destacou um aspecto fundamental para pensar em intervalar romance. Então, fazer um trabalho crítico é isso. Por isso que eu vou dar um exemplo, que é o método da cena, e semana que vem a gente vai fazer um exercício crítico nesse sentido, que é recortar uma cena dos ratos e analisar detidamente, e depois dessa cena a gente vai desdobrar a leitura do romance. Porque recortar uma cena, recortar uma questão, recortar um ponto? É porque, digamos que a obra é um corpus, ela tem um monte de coisa, principalmente o romance tem muito a dizer. Só que daí eu recorto, ilumino um aspecto, que pode ser um ponto, né? Pode ser uma cena, e ali eu interrogo, analiso aquele aspecto e depois eu penso conjunto. Para isso, eu posso fazer uso dos leitores, outras pessoas que conversaram sobre a obra, e interrogar o lugar que ela ocupa até hoje e o que ela nos diz. Por isso, eu gostei muito desses trabalhos provocativos, porque eles nos interrogam o leitor e questionam, eventualmente, a sua aceitação, a naturalização de interpretações que vêm se repetindo, e de repente alguém diz, não pode se repetir mais isso. E, inclusive, eu acho que tem uma das coisas assim, eu acho mais interessante você pensar, inclusive, por exemplo, a dimensão do estupro, né, que aparece no Macunaíma, aparece, inclusive, no Capitães de Areia, né, da violência sexual, né. Alguém fez o uso trouxe Angela Davis, prefeito, né, e esse é um dos pontos que constitui, né. Tem a Leila Gonzalez que pergunta, né, do recalque da questão da mãe negra na cultura brasileira, que ela é recalcada como uma coisa de interrogação. E aí da violência que está marcada dentro da cultura brasileira. Então, enfim, né, eu estou trazendo isso. Então, para o próximo trabalho, pense como é que qual obra vocês vão fazer, como vão trabalhar, seja individualmente, em grupo, em dupla ou em trio, né? Isso é com vocês, mas interroguem isso, né? Agora, sempre lembrem, no diálogo com outras obras, se usar outros textos críticos, citem, né? Refiram sempre com quem vocês estão dialogando para reconhecer o valor, né, da fala de outro, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar como comentário geral para dar retorno dos trabalhos. E na sequência, né, eu vou, né, ficar disponível. Então, já vão fazendo os trabalhos. Sempre, né, eu entro mais cedo na aula. Então, se quiserem já ir, o que vão trabalhar, né, para o segundo trabalho, vocês têm esses 5 pontos, mas podem eventualmente propor algo diferente. Né? Por exemplo, teve um trabalho muito bom sobre Terras do Sem Fim, a partir recortando, focalizando. Ver essa coisa assim, ilumina um aspecto da obra para ver o conjunto, que foi iluminando a presença e a importância da exploração do cacau, né, para pensar todo o romance, e ficou muito bom. Então, assim, recompôs a narrativa por esse aspecto, e aí vai. Então, assim, vão pensando, podem me trazendo. E daí, na última semana, a gente vai fazer aquela inversão. Eu vou dar aula na segunda, para que a quarta-feira, depois de todo o conjunto de aula percorrido, né, a gente possa se encontrar só para conversar sobre os trabalhos, uma aula livre para quem quiser.
certo? Então, essa é a primeira parte, né? Eu vou fazer uma coisa que é... Eu vou... Não, eu vou deixar essa primeira parte, eu não saberia como depois fazer edição. Talvez eu consiga conseguir fazer edição, eu separo. Porque separar essa parte, que é tirar dúvidas e comentar trabalhos e aulas em literatura brasileira, e depois agora o viagem. Eu queria ouvir dúvidas, assim, eu realmente assim, a aula da viagem vai ser mais curta, mas não estou me importando, porque eu acho que é importante, mais importante do que a gente falar de viagem é esse processo de formação de vocês, professores em formação, pesquisadores em formação. Daqui a pouco eu vou ter vocês, é muito legal assim, porque esses dias eu fiz a banca de qualificação de uma doutoranda, e quem fez a arguição, ele é um professor, é o Atílio Bergamini, hoje está na Federal do Ceará, que é excelente, fez uma arguição fabulosa, fantástica. E ele tinha sido orientando de TCC, fez mestrado comigo, foi orientado doutorado pela Regina, e hoje está lá no Ceará. Então, é muito legal, porque a única diferença, né, de condição é a diferença de tempo. Né? Vocês agora estão na graduação, eu estou aqui dando aula. Então, assim, daqui a pouco vocês vão estar lá no mestrado, vão estar fazendo TCC, vão estar no mestrado, vão estar escrevendo artigos, eu tenho uns que vão seguir para pesquisa, eu tenho os alunos que seguiram para a docência, então, desde escolas particulares no estado, no município, institutos federais, nas universidades, né? Então, por isso, eu fiz essa fala inicial, né? Que é pensar qual é o lugar que tem essa disciplina e esses trabalhos na nossa formação. E eu penso isso também, qual lugar que isso ocupa como meu trabalho. Um trabalho que eu faço aqui e que tem a única razão de ser a formação, né, de vocês, ou formação de vocês discentes como professores que estão se formando, se constituindo. Tá? Então, se tiver alguma coisa, não se acanhe, podem falar e depois eu sigo com a aula da Cecília. Ou tranquilo. Se tiver tranquilo, só me... Eu vou botar aqui no bate-papo, se tiver que me põe um polegar positivo, se quiserem abrir o microfone e comentar, fiquem bem à vontade. Oi, senhor. Oi, Nath. Eu cheguei atrasada na aula, desculpa, mas eu fiquei em dúvida se tu vai mandar os feedbacks ao longo dessa semana ainda. Eu vou mandar hoje de tarde ou amanhã, ao longo do dia. Já acabei toda a correção e agora eu não queria mandar para uns e não para outros, né? Então vou mandar para todos. Né? E aí eu já mando hoje à tarde. Assim. Vai estar um texto desigual, às vezes não é tão detalhado, assim, mas eu tentei fazer, pelo menos assim, é um retorno para cada um. Se ficarem em dúvida, eu vou pedir que na semana que vem entre mais cedo para a gente conversar sobre o retorno dado. Tá? E outra coisa, eventualmente eu não vou esperar a recuperação, né, de trabalho se alguém ficou com B ou teve alguma outra coisa, ou um C, pode refazer o trabalho agora, né? Refaz, aí tem uma semana, 10 dias, e aí me devolve, manda, que eu faço nova avaliação, tá bom? Obrigado pela pergunta, Nath. Isso é importante, né? Porque isso já a minha preocupação é dar o retorno. Né? Agora é o retorno coletivo e depois eu dou o retorno individual. Tá? Professor. Diga quem está falando. Márcio. Márcio, tá. Para vir aqui, tá? Ele mandou ali. Eu sempre fico numa dúvida, e dentro daquilo que tu falou no início sobre os caminhos para se fazer um trabalho, em qual se encaixaria uma coisa mais, vamos citar, entre aspas, autoral, um que pesquisa mais em fontes, ou uma mistura dos dois, ou é bom deixar bem claro assim, esse é mais, busquei mais fontes, eu sigo essa linha, ou não, uma coisa mais de insights, de coisas. Eu acho que traz uma coisa muito boa, né? Alguém, por exemplo, quando comentou do Bandeira, trouxe inclusive uma pesquisa que acho que foi do ano passado, ano retrasado, de alguém que pesquisou em fontes e descobriu as notícias nas quais o Bandeira se baseou para escrever um poema tirado de uma notícia de jornal.
que foi publicado no Jornal Noite do Rio de Janeiro, na página dos modernistas. Então, essa pesquisa de ir direto a fontes é uma pesquisa que normalmente ela é de história da literatura, né? E aí tu recompõe o contexto de diálogo, de produção, de construção. E aí tem esse é um caminho, mas tem vários caminhos assim, né? Por isso assim que tem, por exemplo, tem gente que faz crítica genética. Hoje está ficando mais difícil por causa da digitalização do processo de composição, mas antes, quando era manuscrito, datilografia, às vezes provas, né, e vai refazendo, recompunha todo o processo de construção e de criação da obra. E tem gente que trabalha com estética da recepção, que interroga como as obras eram recebidas na época e como elas são recebidas hoje. Interroga, por exemplo, qual é o horizonte de expectativas que se havia quando o Flaubert lançou, que é uma pergunta do Yaus, né? E aí ele vai interrogar a questão, por exemplo, do problema do adultério, o processo judicial que sofreu. O Baudelaire também sofreu processo judicial na época, quando lançou Flores do Mal. Então, são diferentes interrogações. Então, assim, quando vai defrontar com uma obra, isso que tu colocou, assim, tem algo que é de pensar como é que eu estou fazendo isso. Cada crítico que vocês estão lendo segue uma linhagem. Por exemplo, quando a gente está falando da relação entre literatura e sociedade, como é que se dá esse diálogo, né? Então tem diferentes caminhos. Tem gente que faz, por exemplo, uma sociologia para pensar o campo literário e aí pensar os autores, a relação com os autores. Não está pensando a análise da forma, está pensando o campo. Tem gente que pensa a questão do conteúdo social que entra dentro da obra. Então, teve alguém que fez a pesquisa de fonte bem legal. Pegou, por exemplo, demonstrou, inclusive na alteração, como o problema histórico dos meninos de rua era um tema da época, e o Jorge Amado fez um romance disso. Então, trouxe. Então, a gente pode fazer esse trabalho de interrogação. Eu tendo a achar que é importante, por exemplo, nesse caso de interrogação, é mostrar como esse tema virou obra literária, né? O Antônio Cândido tem isso, o Adorno tem isso, o Benjamin tem isso, pegando assim, do brasileiro a alemães, mas tem mais gente que faz isso, né? Que é pensar como um fato social veio se tornar um fato literário, ou como ele veio compor parte da forma da obra. Isso, então, assim, pode expor, né, o modo como está fazendo o trabalho, e aí vai seguindo por aí. Agora, o que acontece? Tu falou do outro caso da escrita de insights. Isso também é bastante relevante. Às vezes, e aí eu vou citar o Antônio Cândido, eu sei que ele faleceu, então é uma homenagem, até porque foi um grande crítico. Não significa eu não gosto de canonizar ninguém, porque a gente está sempre trazendo novas interrogações, né? Então, assim, mas o Antônio Cândido dizia assim, que o ponto de partida da crítica é a intuição. E depois a gente vai procurar desenvolver e desdobrar isso. Às vezes você está lendo um trecho, um romance, pô, intuitivamente a gente, pô, isso aqui eu já li, eu já vi. E aí tu descobre um diálogo daquela obra com outra. Por exemplo, Vamos Embora para Pazaca, está lá, tem um comentário um diálogo com um poema do Baudelaire, do Flores do Mal, quanto em prosa, né, dos pequenos poemas em prosa, dos Filhos de Paris, que é o convite à viagem, a invitation au voyage. E aí tem o Pazaca, ele está dialogando. E ele diz isso depois no suas próprias memórias, né, o itinerário de Pazaca, né? Mas, assim, se eu não tivesse lido o texto do Bandeira e, de repente, eu estou lendo lá e digo, mas isso aqui está dialogando com a obra. É uma intuição. Aí eu vou lá e leio as obras e vejo como comparam. Então, assim, tem coisas que são muito bacanas. Assim, teve um trabalho, acho que não está aqui, né, no grupo, mas, assim, que é um trabalho que foi fazer, pegou um trechinho que a gente estava comentando lá no início do semestre, o trabalho de voz, que é o problema com uma partitura a ser dita, né? Que ele se completa só no modo de dizer, né? É uma partitura que nem a música. Eu posso ler na partitura, se eu sei a linguagem musical, mas eu posso executar, e aí, de acordo com a forma como eu executo, entre aspas, interpreto, eu já produzo um sentido para a obra, né? Então, tem várias sacações, é uma percepção que vai tendo ali. Então, os caminhos de leitura são os diversos. O importante é dizer isso. E aí, esse lugar da intuição é isso. E quando é muito mais pessoal, tem uma tendência de escrita na forma do ensaio, né? Tem o modelo norte-americano de ensaio, que eles têm uma definição bastante rigorosa. Eu estou usando,
Tem mais uma coisa pela linhagem francesa, que vem desde o Montaigne, que é um ensaio mais pessoal, né? Passa pelos alemães, né? O primeiro, não era alemão, mas enfim, mas dali que vai ter depois o comentário do Adorno, que é um ensaio como forma, ele comentando um outro texto do Lukács, que é A Alma e as Formas, né? E aí é uma carta sobre o ensaio como a sua obra de arte. Ou seja, tem espaço para usar a pessoalidade para até demonstrar o nexo. Pode usar a primeira pessoa? Pode, não tem problema nenhum. A questão é ter a compreensão, sempre isso, eu acho isso uma coisa fundamental, que aquela obra ela tem autonomia em relação à minha vontade, os meus desejos, os meus julgamentos. Então, o primeiro movimento é entender o funcionamento da obra como tal. Você pode ver, eu sinto muito o Walter Benjamin, é como uma mônada, algo que existe per si, como se pudesse existir fora do mundo autonomamente, né? Não está fechado, tem movimento interno. E aí depois disso é pensar as outras coisas, a relação com a recepção, com os outros leitores, como é que o fato social vê entrar ali dentro. E aí, só para fechar isso, assim, por exemplo, dentro do Capitães de Areia, o fato social entra como denúncia, né? Ele toma partido, o narrador, né? Ele toma partido em defesa das crianças para denunciar a falsidade de toda aquela imprensa, né? Que falava de fora para dentro e condenava as crianças sem revelar ou sem o esforço de compreender a humanidade daquelas crianças. E o narrador ele vai mostrar a subjetividade delas. Eu sei que tem muita coisa, essa tua pergunta é grande, Márcio, assim, tu viste muito entusiasmo que eu respondo, porque eu acho essencial, né? São escolhas, então eu sempre respeito a escolha que é feita, enquanto escolha, e o importante é isso, é tentar entender como é que eu justifico essa escolha. Até se a gente pode combinar semana que vem, se chegar mais cedo, se trouxer exemplos, a gente pode ir conversar um pouco mais até sobre isso, tá? Legal. Obrigado pela questão. Obrigado. De nada. Gente, eu vou, porque agora são 11h15, né? Eu estou pensando numa aula realmente curta da Cecília, e eu vou fazer uma aula, hoje vai ser a primeira vez, vou fazer um teste, que eu mandei para vocês o roteiro, mandei por e-mail, depois ele vai estar disponível no Moodle, então tá lá. Ele é um roteiro longo, né? E aí tem, eu tinha as anotações na obra, né? E fichamento mesmo, em papel, folhinha, ficha de verdade mesmo, assim. Ficha, aquela fichinha quadradinha que bota lá dentro da obra. E eu fui digitando para passar para vocês, né? Mas não deu tempo de digitar tudo e nem vai dar. Mas ali tem vários pontos. Ele dita, agora eu vou fazer Cecília Meirelles, né? Eu vou só destacar alguns pontos, né? Essa trajetória da Cecília, biográfica, ela é interessante, depois quero chamar atenção para isso. Assim, o signo da morte, né? Uma coisa que dialoga com Bandeira, né? Que é assim, ela perdeu o pai antes de nascer, 3 meses antes, perdeu a mãe com 3 anos, foi criada pela avó, né, de origem açoriana, e muito das histórias aprendeu, e tinha uma babá, página, né, brasileira, que contava as histórias aqui, muito da melodia dela, que eu ia de lá. Depois fez o curso normal, isso é uma coisa que está para ser estudado, né? Um dos capítulos suprimidos do Macunaíma era as normalistas. A gente vê a presença da escola normal no São Bernardo, a Madalena fez escola normal, era professora. E só até vou fazer um parênteses, né? Tem um texto do Paulo Freire, um livro que é Professora Sim, Tia Não, que muitas vezes a docência da aula, principalmente na escola normal, né, esse início, né, da infância até hoje, quinta série, tempos atrás até quarta série, e a unidocência normalmente eram professoras, eram mulheres, né? E aí tem o espaço de formação. Ela foi, né, professora, e a tese dela foi de 28, ela já tinha daí 26 anos, foi rejeitada. Ela tinha que apresentar uma tese para fazer o concurso, né, para professora de literatura na Escola Normal do Rio de Janeiro, e foi rejeitada porque seria moderna demais, né? E aí vocês viram, depois que eu botei mais adiante os princípios modernos de educação que ela defendia como jornalista, depois eu quero destacar um pouco.
E ela atuou como jornalista, denunciou, enfrentou o ministro da Educação, pensa que isso é anos 30, depois eu vou comentar um pouquinho. Só que aí vem outro signo de perda, né? O marido dela, que era ilustrador, também dos primeiros livros dela, comete suicídio, out of the blues. Nada, pelo que dá a entender, ele comete suicídio, ela tem que enfrentar a morte dele, a dor, né? Eu acho que para quem sobrevive ao suicídio do namorado, namorada, marido, esposa, companheiro, companheira, forma que for, a sensação, o peso a carregar é tremendo, né? E além disso, eu acho que eu tinha ainda a questão material, né? Ela tinha 3 filhos, então ela era professora e ainda escrevia crônica para 3 outros jornais, né? E eu queria destacar um pouco da atuação dela como jornalista, porque ela foi uma jornalista que defendia a escola nova. Presta atenção, a gente que é professor, vocês, eu, pegar um pouco esse vínculo da história da educação e o lugar que a literatura ocupou na formação das pessoas mesmo, formação docente. E a Cecília, ela, da Escola Nova, é uma escola laica, né? Então, botava em questão a presença do ensino religioso na escola, principalmente na escola pública. A escola pública teria que acolher, né, pessoas de diferentes origens culturais, diferentes religiões, diferentes classes sociais. Ela defendia, lá pelos Santos, a Escola Nova e a Cecília, uma única escola, independente se é rico ou se é pobre, né? Agora, no tempo da pandemia, a gente está vendo o abismo que está se criando entre as escolas particulares. Uma semana depois que decretaram a quarentena, já não conseguiu dar aula, tinha equipamento, e os outros. Né? Então, ela defendia uma escola para todos, igual, com iguais condições para todos, né? Principalmente a parte de formação, né? Essa primeira. Ela defendia, por exemplo, a questão do questionamento dos símbolos de nacionalidade que poderiam levar a comportamentos de grupo fascista. Ela tinha uma dimensão mais cosmopolita, questionar as antigas instituições, por aí vai. Então, isso depois eu acho que vale a pena atentar, porque às vezes, quando se fala da Cecília Meirelles, se esquece essa faceta dela, a atuação. Ela criou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro e foi fechada porque teriam obras que atentariam ao pudor, à questão nacional. E quando eu fui ver qual era a obra, eu dava risada, né, que era As Aventuras de Tom Sawyer. Então, a biblioteca foi uma biblioteca fechada porque tinha como livro As Aventuras de Tom Sawyer. Aí a gente vê como a coisa estava séria nos anos 30 e pode ficar séria para nós ainda hoje. Depois tem a atuação dela, né, no grupo Festa, o seu voo ele tinha um pouco, até para a gente ir para os poemas. Mas assim, que são revistas, que era um dos grupos modernistas que tinha um vínculo com a poesia mais espiritualista. Eu destacaria, não exatamente do grupo Festa, mas uma linhagem que agora vendo e preparando a aula, lendo para preparar a aula da Cecília, ficou muito visível que está fazendo falta a presença nesse grupo, mas eu não ia botar assim, romper as regras, botar de repente, né, que era ler Murilo Mendes, Jorge de Lima. Né? Eu diria, especialmente esses dois, que eles têm um livro em conjunto, que é O Tempo e a Eternidade, que era a poesia em Cristo, mas não é uma poesia ortodoxa, ela é heterodoxa, né? E tinha muito, eles seguiam um surrealista muito peculiar, que era o Ismael Nery, pintor. O Murilo Mendes chega a escrever as recordações de Ismael Nery, e que tinha feição, inclusive, surrealista. Então, tem todo um campo da poesia que vem dos anos 20, anos 30, que não é nem o grupo que vai dar no fascismo, movimento verde e amarelo, movimento ANTA, que vai dar no Plínio Salgado, Anauê, né? O Sigma, e de uma literatura de exaltação de símbolos nacionais e padronização. Não é o grupo, né, da vertente do Mário e do Oswald, dos questionamentos e das problematizações, e é um outro grupo, uma outra faceta, né, que precisava ser estudada também, e faz falta. Eu recomendo, quem puder, vá atrás, que vale a pena. Então, a Cecília está num campo diferente, mas ela está nesse grupo moderno. Outra interrogação, a aula hoje vai ficar assim descontínua, né? Alguns dados biográficos, eu vou destacar a jornalista, o grupo Festa, e agora uma interrogação de uma poeta ou poetisa, eu já vou discutir por que poeta ou poetisa, essa questão dos termos, que é a Ana Cristina César. E aí eu vou ler direto a citação dela. Graficamente não destaquei a citação aqui, peço desculpas, mas a citação dela eu acho que vale a pena ser lida, eu vou ler para vocês, porque ela traz uma interrogação
bastante interessante para pensar a poesia da Cecília e especificamente a poesia de autoria feminina no Brasil. Eu agora citando Ana Cristina César. O que interessa, diz Ana Cristina César, é que Cecília e Henriqueta atrás acabaram definindo a poesia de mulher no Brasil. E nessa água embarcaram as outras mulheres que surgiram depois. É curioso que nenhuma mulher tenha produzido poesia modernista, irreverente, mesclada, questionadora, imperfeita, como não se deve ser. Cecília é virtuosa, tem belos poemas, e é toujours une femme bien élevée. É sempre uma mulher elevada, né, refinada. As duas, Cecília e Henriqueta, são figuras consagradas e que nunca inquietaram ninguém. Mas não é a consagração que critico, nem a marca nobre. Apenas acho importante pensar a marca feminina que elas deixaram, sem, no entanto, jamais se colocarem como mulheres. Marcaram, não presença de mulher, mas dicção se deve ter, a nobreza, o lirismo e o pudor que caracterizam a escrita da mulher. É claro que há homens que também fazem poesia assim. O próprio Drummond acabou assim, notabilizando, nobilizando, perdão, para não mais voltar, né, depois de Claro Enigma. Não foi a poesia que a gente leu aqui, que é alguma poesia. Eu quero saber por que poetisas, ela usa poetisas, brasileiras têm optado por essa via. Por que a mulher, quando escreve, se atrela a esse tipo de produção? Esse questionamento, né, da Ana Cristina César, que ela é uma vertente mais jovem, né, do grupo da poesia marginal dos anos 70, ela está no livro que a Heloísa Buarque de Holanda organizou, 26 Poetas Hoje, mas ela era bem mais jovem do que Cacaz, do que os outros, enfim. O que tem como interrogação aqui? É que parece que fazer uma mulher que faz poesia tem que tornar a poesia elevada, uma dicção elevada, e ela tem que ter um pudor, um cuidado. Ou seja, é como se ela tivesse um cuidado de apagar a condição de mulher, condição feminina, ao fazer poesia. Essa é a interrogação que a Ana Cristina teve. Um exemplo de contraponto a isso seria a Adélia Prado, né? Eu acho que ela ainda estava, ou ainda está, nas leituras obrigatórias da universidade, né? Então, assim, Ser Mulher é Desdobrar-se, ela dialoga, por exemplo, com Drummond. Ela também põe em questão a poesia de Drummond e apresenta a condição de mulher como tema e como forma do dizer também poético, né? Então, assim, é como se ela superasse essa feminização. Depois tem um questionamento, esse questionamento é levado adiante por uma crítica, Vozes Femininas da Poesia Latino-Americana, Cecília, Poetisas Uruguaias, que aí tenta interrogar se a poesia não seria moderna por ser ostensivamente feminina. E aí tenta interrogar se não há um caminho mais sutil aí. Eu citaria, por exemplo, nesse caminho, tem um poema aqui que depois a gente vai comentar no Viagem, que é o Gargalhada, mas assim também há no Romanceiro da Inconfidência a posição das mulheres dentro do Romanceiro da Inconfidência que eu poderia interrogar. E por fim tem a Maria Lúcia da Alfarra, né, um caderno, uma revista que é a Pagu, que eu recomendo para quem tem interesse, né, na crítica feminista. Tem a Pagu, tem os livros que a Heloísa Buarque de Holanda organiza no Brasil. Estou pensando especificamente no Brasil, né? E ali ela comenta e ela retorna à Fortuna Crítica e ela observa que, de fato, a Fortuna Crítica tende a exaltar uma espécie de lirismo puro da Cecília, de elevação, temas universais, enfrentamento da finitude e uso de símbolos da natureza. A gente vai comentar um pouco isso depois. Agora, tem algo que ela começa a fazer o deslocamento, que é primeiro debater poeta ou poetisa. Isso é fundamental. Porque poeta, na leitura que faz a Maria Lúcia Del Far, tem outras leituras possíveis, ela destaca como sendo algo que perde a distinção de gênero, né? Gênero em que sentido? Se é um homem poeta ou se é uma mulher poeta. Por que isso? Porque poetisa, desde o século XIX, né? Por exemplo, tinha uma revista feminina e de modas bastante interessante, que era a Estação, e ali tinha publicação de poesia feminina. Tem outros poetas, não, provavelmente a Ana Cristina César não conhecia, que eram interessantes já desde antes da Cecília.
Mas, enfim, mas ele também tinha coisa assim, meio do chá das 5, faz um poema e declama, poemas de temática, muito seguia muitas vezes a feição da poesia romântica água com açúcar, não a romântica crítica contundente. A romântica água com açúcar quase um Casimiro de Abreu com água com açúcar, que ficava muito assim, tocar piano e dizendo um poema, né? Mas assim, sem contundência, sem problematização, sem questionamento. Então, por isso que se afastou do termo. A Maria Lúcia da Alfarra lembra isso. Mas o que a Maria Lúcia faz? Ela mostra a presença muito forte da temática feminina, da dicção feminina, só que através dessa elevação de linguagem, desse procedimento simbólico próprio da poesia da Cecília Meirelles, né? Tem assim, depois tem todo um comentário sobre lirismo e lirismo puro, a relação do silêncio com a música, que é todo um debate, um pouco da recuperação da fortuna crítica, que eu não vou fazer aqui. Está ali no material e tem indicação. O que eu quero fazer com vocês é ir direto para o Viagem. E por que o Viagem? Por que não Espectros, que é o primeiro livro dela? Porque a Cecília eliminou o primeiro livro dela. Tem algo, por exemplo, que o Drummond fez com aquele 25 poemas de poesia triste, ou não, de triste, alegria, ou alegria triste, agora não me lembro a ordem do título. Ele eliminou e não publicou. A Cecília publicou, foi publicando, inclusive, com ilustrações do primeiro marido, né, do Cícero. E depois ela retirou da sua obra completa e começou com esse livro aqui, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras com bastante polêmica, né? Não foi uma premiação tranquila. Então, esse é o livro que ela pôs para inaugurar, abrir. Aqui ela já tem 36 anos, ela já tem uma trajetória bastante sofrida, trajetória profissional, já é uma professora, e ela é reconhecida. Então, a gente vai começar por esse livro, e eu quero destacar, esse livro tem uma estrutura genial, né? Assim, são 100 poemas. Tem o epigrama número 1, que é o primeiro poema, e eu tenho o epigrama número 13, que é o último poema e fecha o livro. Tem uma ideia de viagem de trajetória, né? Nos anos 30, o Guimarães Rosa também escreveu um livro de poesia, que é Magma, e que eles usavam um pseudônimo que é Viator, que é essa da ideia da travessia. Viver é uma viagem, no sentido literal de um percurso, de uma trajetória que a gente faz pela existência. Há uma metáfora quase clichê, né? Que a gente percorre um caminho. Então, a gente espacializa o nosso tempo de vida como se geograficamente a gente percorresse uma história, a gente percorresse um caminho. Então, tem um poema famoso, muito citado do Antônio Machado, né? Que o caminhante, ele, ao caminhar, ele vai produzindo o próprio caminho. Eu perdi a citação, não tenho de memória e não anotei aqui. Mas, assim, então, essa ideia da viagem, né? Dessa ideia da travessia. E o livro traz isso. A gente tem um primeiro epigrama e tem um outro. Tem um texto crítico muito bom sobre a tradução dos epigramas, que faz uma observação, que os epigramas ocorrem de modo regular. 1, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Os 9 primeiros, eles ocorrem de modo regular, sim. Depois ficam irregulares, 69, 78, 85, 95 e 100. Ou seja, ele está distribuído, ele começa regular e depois ele quebra a regularidade. Isso é uma coisa importante em termos de estrutura para pensar o conjunto. Ele não é matemático. Essa tradução dessa forma, desse esqueleto, é pensar a obra como um todo e os poemas ocupam um lugar. E aí a gente vai pensar a abertura e o fechamento. Começa com o epigrama número 1, né, e acaba com o epigrama número 13. E o primeiro poema, fora dos epigramas, é o motivo. Depois a gente vai comentar. Porque o motivo... e eu vou passar direto para o comentário. Vocês têm no motivo alguns aspectos importantes. Eu vou ler o poema para a gente comentar a partir dos 2 poemas iniciais, o epigrama e depois o motivo. Epigrama. Começar as declamações, eu declamo, depois eu comento. Está no roteiro, quem quiser ir lendo junto, aparece para vocês. Epigrama. Pousa sobre esses espetáculos infatigáveis, sonora ou silenciosa canção. Flor do espírito, desinteressada e efêmera. Por ela os homens te conhecerão. Por ela os tempos versáteis saberão que o mundo ficou mais belo,
ainda que inutilmente, porque ele andou quando por ele andou o teu coração. Putz, desculpa, eu errei a última declamação. Por ela os homens te conhecerão. Por ela os tempos versáteis saberão que o mundo ficou mais belo, ainda que inutilmente, quando por ele andou o teu coração. Então tem algumas coisas, assim, primeiro, epigrama é uma poesia epigramática. O epigrama passou da poesia funerária, daquilo que era posto nos túmulos para identificar o lugar, né, de alguém que morreu e preservar sua identidade, mais preservar a sua memória. Seria uma espécie de raiz de texto narrativo. E o epigrama poético ele vai além, é uma espécie de inscrição ainda, né? Escreve algo, mas ele tem mais uma posição meditativa. Os poemas dos epigramas, os três, eles não são versos regulares. Nesse caso aqui, ele tem uma espécie de diálogo a um. É muito comum na poesia, e na poesia lírica em especial, o eu poético, ele não usa a primeira pessoa, ele usa a segunda pessoa. Ele fala consigo como se estivesse falando sozinho, como se estivesse falando no espelho, como se estivesse falando com outro. Né? Assim, aquelas brincadeiras. Antônio, agora eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que primeiro resolver tal problema, depois... Como se estivesse falando comigo. Só que, é claro, não é uma coisa assim, da ordem da trivialidade. Mas tem algo que denota ou traz algo que é uma espécie de colocação do que se propõe, faz um dever ser, uma deontologia, na escrita poética. E aí veja o que diz. Pousa, vou pegar espetáculos infatigáveis, né? Todo esse movimento, isso que a gente assiste do mundo, como um espetáculo que nunca se cansa. O mundo é um grande espetáculo, a gente atua nele, mas a natureza também é movimento. E eu pouso, eu coloco sobre esse espetáculo aquilo que está mudo. A natureza, ela tem essa expressão, mas ela demanda no nexo humano a palavra para que revele essa natureza. A atenção se desdobra. Eu me espanto, né? Eu olho, né, para aquilo e aquilo me surpreende, começa a produzir. Então eu pouso sobre esse espetáculo infatigável, seja humano ou seja natural. Aí o que eu pouso ali? Uma canção. Não pouso um poema, um dizer narrativo, uma meditação em prosa, eu pouso uma canção. Ou seja, ele demanda ao interlocutor que coloque uma canção sobre o mundo. Ao colocar, e agora eu vou pegar, coloque uma palavra sobre o mundo. Mas não é qualquer palavra, né? Seja sonora ou silenciosa, ela é uma canção, ela é melódica. Eu vou pegar a definição quase matemática, assim, uma redução grosseira. Poesia é igual a palavra mais música, ritmo musical, e mais imagem, processos de simbolização, imagens, figuras de linguagem, metáforas, né? Oxímoros, e aí vai, é imagem. Então, poesia é palavra, imagem, agora eu quero destacar o último termo, que é ritmo, musicalidade. A carnadura da palavra é prestar atenção naquilo que sai no sopro, na respiração. Quando eu digo o poema, no sopro, na respiração, sai uma palavra articulada, sai som, que nos toca a sensibilidade. E quando ela é melódica, a gente se harmoniza com ela. Então a gente entra no ritmo. Normalmente, o ritmo da canção, uma das hipóteses do ritmo humano, que ele teria nexo com o trabalho, né, com bater, que quando ritma o trabalho ou quando rema, a gente consegue organizar mais o uso da energia, a gente tem mais resistência. Mas também o ritmo, ele na linguagem, na poesia, é o verso ritmado, ele é mais fácil de se inscrever na memória e na recordação. Lembrar que primeiro a poesia foi oral e somente muito tempo depois ela foi escrita, ela ficou inscrita no papel, no rolo, no códice, no rolo, no pergaminho, depois no códice, depois no livro, depois na impressão, propriamente dito, né? Então, assim, primeiro ela é dizer. Por isso que lá no primeiro dia eu disse, lá a partitura. Por quê? Porque quando ela está no papel, escrito, eu recupero dizendo em voz alta. Então, o que a Cecília Meirelles está fazendo aqui? Está dizendo que minha poesia ela é como uma canção. Isso vem desde os românticos. Eles definem a poesia como uma canção, algo que pode ser cantado, né? Algo que recupera o ritmo.
Provavelmente os epigramas seriam sobre esse espetáculo pousado, um poema, canção silencioso, porque ele não é algo que, né, preserva ou enfatiza o ritmo regular, que daqui a pouco a gente vai ver no motivo. E aí, outra característica, ela é flor do espírito. Ela é obra do trabalho intelectual e humano, mas ela é uma flor, ela tem aparência sensível. E é central isso, ela é desinteressada e efêmera. Ela vai passar, efêmera. Todos nós somos efêmeros, né? Nós existimos para a morte, destinados a morrer, né? E a Cecília, essa questão da transitoriedade é um tema para ela. Então, a gente está destinado a morrer. Ninguém é imortal, né? Então, a gente está destinado a isso. Só que a canção ela é desinteressada, ela não está respondendo a mercado, não há mercadoria para vender. Ela não está respondendo à minha vaidade, eu quero que a minha imagem se projete, eu quero saber quantos estão olhando, estão falando de mim, eu não quero ser comentado pelo mundo. Eu estou fazendo algo que é desinteressado. Não responde a uma necessidade prática. Ela se liberta do uso das coisas do mundo para se voltar sobre si, que é uma concepção de arte, né? Da autonomia da obra de arte, que a gente pode até debater e questionar. Ela é muito questionável, inclusive. Mas, assim, dentro do mundo pragmático, tecnocrático da razão instrumental, ela não serve para a razão instrumental para dizer eu vou conseguir um emprego escrevendo um poema. E ela não serve para a mercadoria como valor de troca, não é vendável. Ela, inclusive, é o que é menos vendável. É raro o poeta que sobrevive da poesia. Cancionistas, alguns, poucos, né? Mas alguns. Mas poeta tem que fazer outra coisa da vida para sobreviver e poder comer, morar e ter abrigo. Né? E aí é a questão da memória, por ali vai continuar. O mundo ficou mais belo, ainda que inútil. Então, assim, a beleza do mundo ela é revelada pela poesia e é algo que vem do mundo interior, ela vem do coração. Então, esse é o que abre. Ela está dizendo, praticamente tem um anúncio em breves palavras, epigramático, né, da poética dela. Mas agora vem uma espécie de segundo início, que é o primeiro poema, propriamente dito, que se chama Motivo. E aí eu quero ler com vocês, tentando dar o ritmo. Ele foi uma vez musicado, transformado em canção pelo Fagner. Nossa, né, assim, enfim. Eu era criança, conheci esse poema pelo Fagner, um primo eu gostava. Né? Eu não gosto muito, mas assim. Mas a gravação sempre eu volto, tem uma espécie de relação afetiva com isso, mesmo não gostando da música do Fagner. Eu sei que está sendo gravado, mas assim, a gente tem direito a gostar, eu respeito bastante, mas a poesia virando canção mesmo, e ela ganha circulação. Isso tem vários casos, né? Então, o caso da Cecília é esse. Eu vou fazer leitura poética, eu vou fazer declamação, não vou fazer canção, não me aventuro a cantar. Motivo, passando a declamar. Motivo, Cecília Meirelles. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Se tem uma expressão quando diz de beleza, de harmonia, né? Não é a questão do sublime que é ilimitado, que é o espetáculo de uma tempestade no meio do mar que a gente assiste na praia. Né? Tem, né? Suave mar e magno, suave é o mar que eu vejo na tempestade quando eu estou seguro aqui, não estou lá dentro. Mas é o espetáculo sublime da natureza que mostra a pequenez, como é diminuto o ser humano, como é frágil e mortal. Ele é equilibrado, ele tem limite, é uma canção. Redondilhas maiores e versos curtos, sou poeta, 3 versos. Na tentativa, eu sou muito desafinado, eu tenho quase o ouvido negativo absoluto, né? Tem aqueles que têm o ouvido absoluto que reconhece as notas musicais na fala. Eu sou o contrário, sou um desastre, né? Mas ele cantando, ele faz, eu canto porque um instante existe, minha vida está completa. E vai.
É muito bonito, assim, né? Eu acho tocante isso, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero deslindar assim, a beleza disso, entender essa poética, que é uma canção que eu pouso sobre o mundo. Quer dizer, eu quero fazer a natureza muda falar, ou as coisas da vida humana falarem, ganharem palavra, né? Saírem do emudecimento, saírem do silêncio, pousando palavra. Agora, como é que ele faz o motivo? Vou começar pelo título. Motivo dá uma ideia de razão. Quais são os meus motivos para escolher ser professor de literatura e não fazer outra coisa na vida? Ou de vocês? É sempre bom interrogar quais são as razões, os motivos que justificam uma decisão tomada. Então, pode ser por aí. Qual é o motivo que leva ela a fazer poesia? Só que na música também existem os motivos musicais de feição recorrente. Então, isso tem uma espécie de marcação própria, que ela não está só indo para a razão dela, ela está pegando a ideia do motivo. Uma das imagens simbólicas, eu reli todo o livro, sem poemas, reli Fortuna Crítica, tem o texto crítico lá, eu tenho que completar isso da Alfarra, não está no mundo, tenho que lembrar de botar. Que normalmente fala da água, né, da noite, mas tem o ar, do vento, do sopro, né, a língua, a voz, lá tem a língua de sinais, né, tem outras formas de língua, mas a língua natural da fala, ela é sopro. Tem o Walter Benjamin, narrador, diz o narrar é o olho, na interação com os ouvintes na sua presença, é o gesto, que dá ritmo e que mostra a presença do corpo no próprio contato, e é voz. Mas ele diz que a voz é sopro, ele parte lá do Paul Valéry. E sopro é onde está a alma, onde está a entonação, o sopro vital, né? Eu gosto muito do Harry Potter, gostava, lia muito, minha filha lá há muito tempo, meu filho ele gostava menos, mas assim, tem aquele dos dementadores, aquele momento que para tirar a alma da pessoa, ela tira pela boca, tira pelo sopro. É legal que tem imagem. Por que eu quero trazer isso? Porque a canção e a língua, quando é oralidade, ela é sopro, ela existe no ar, ela preserva essa melodia no ar. E aí vem, agora eu queria comentar, né, especificamente o motivo musical. Então ela insiste na questão, e não é eu poeto, eu estou fazendo poesia, é eu canto. E aí agora vem cada um dos termos, porque existe um instante. E nesse instante a minha vida está completa. A cada momento que vive está completo. E aí vejam os três termos, quase dialético. Eu não sou alegre, não sou triste. Então, assim, não é nem alegria nem tristeza, é poesia. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Eu sou irmão das coisas efêmeras, ou como dizia antes no outro poema, daquilo que é transitório no mundo, né? Desinteressado e efêmero é a canção. A poesia é efêmera, ela se esvai no ar. Né? Não sinto gozo, nem tormento, e aí atravesso noites e dias onde? No vento. Então sempre tem dois termos e tem um ponto de chegada. Não é propriamente uma síntese dialética, a gente poderia interpretar pela dimensão dialética, né? A tensão entre os dois termos e produz, mas é um terceiro termo, algo que desliza para outra condição, que sai da polaridade óbvia e imediata, né? Então não é noite nem dia, mas é um fluir no tempo, mas é no vento, é no sopro, e é das coisas fugidias. E aí, repare o terceiro estrofe: desmorono, edifico, permaneço ou me desfaço. Aí tem algo que três vezes aparece. Não sei. Eu vou ler a estrofe de novo. Se desmorono, ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Repare, não sei. É um não saber. Eu não sei. Aí vem na última estrofe uma afirmação de saber. Qual é o saber que é transmitido aqui? Sei que canto. Primeiro verso, eu canto. Agora é sei que canto. E o canto é intransitivo. O verbo se completa no seu sentido no cantar. Eu canto. Canto.
é uma frase completa, é uma sentença, é um enunciado que produz sentido pleno, não está incompleto, não precisa suporte mais nenhum, não precisa complemento, não precisa advérbio para circunstanciar, só está uma afirmação plena, sei que canto. Então, eu não sei se estou desmoronando, se estou edificando, eu não sei se estou permanecendo, estou me desfazendo, eu não sei se estou ficando, se estou passando, eu não sei, mas só sei que nesse instante, irmão das coisas fugidias e completo porque vivo o instante, eu canto. Tem algo, quase assim, tem toda uma dimensão, né, simbólica de religiosidade, não de religião, não é sistema religioso, mas que puxa mais para a ordem mística, não mítica, mas mística mesmo, do contato da alma com elementos da transcendência, ou aquilo que escapa à explicação sobre nascimento e morte. Tem algo que é muito próximo, quase da fruição do instante, de uma dimensão budista, né? Hinduísta, enfim. Sei que canto, único saber. E aí vem o absoluto. A canção é tudo. Eu sei que canto e o que eu produzo, produto do meu trabalho, é um trabalho, fazer poesia, é a canção. E ela é tudo. E aí vem o verso que eu acho que define o esforço poético da Cecília, que é esse: tem sangue eterno a asa ritmada. Por isso que eu acho que o elemento, se pegar o Gaston Bachelard, né, ele tem o estudo de uma poética, ele, de origem, ele era formação de químico, na formação do espírito científico, acho um grande livro, mas depois tem uma série de poéticas, né, tem a psicanálise do fogo, e depois tem a água e os sonhos, e aí tem a terra dos devaneios e tem do ar, né, ele tem um que fala do ar, eu não sei se eu tenho ele aqui à mão, mas ele vai ressaltar a dimensão simbólica do ar. Então, assim, vejam o que é. É o movimento do corpo no ar. Tem sangue eterno, a asa ritmada. É o movimento da ave no voo. Naquele ritmo regular, ele passa a ter sangue eterno. Ou seja, o movimento que paira sobre o vento, que é o da canção, que é a asa ritmada, é o ritmo da melodia, da poesia regular, que se grava na memória e eu não preciso ler. Eu não preciso usar um artifício externo a mim, que é o papel, o computador, um HD, um hard disk. A minha memória, eu faço o poema meu, né? É, o George Steiner, eu sei que ele disse, etc. Mas ele tem uma fala tão interessante sobre fazer ser a poesia, que ele diz assim, né? Saber decor, quer saber de coração, mas ele fala em francês, saber par cœur, é saber pelo coração, através do coração. Saber by heart, né? Saber pelo coração. Então, quando eu sei decor, eu faço o poema minha experiência que me constitui. Eu vou dizer do meu modo. Então, o sangue eterno da asa ritmada é o que permite que o poema ele viva e permaneça através dos outros, e que permanece através da memória, do coração, by heart, par cœur ou decor. Então, por isso, na abertura, pousa sobre este mundo das coisas efêmeras, né, a canção desse espetáculo do mundo natural, humano, porque ele faz dizer algo. E aí, ao fazer agora, ele diz por que canta. Qual é o motivo? O motivo musical ou qual é o motivo que fundamenta a leitura? Né? Eu peguei essa abertura para ler, tem outros poemas, né? Vocês vão ver assim, que tem uma variedade de metros nos 100 poemas. Foi muito difícil fazer a seleção, mas eu quero só pegar mais outras duas facetas da poesia da Cecília. E uma delas é o retrato, depois eu vou pegar assim, que é o 7º poema. Isso, no material que foi para vocês, aparece um número do lado. Esse número, você pode ver que parece irregular, parece que eu descompensei e botei os números soltos. Não, é que é o lugar que o poema ocupa no livro Viagem. Né? É claro, teria interesse de fazer essa leitura do conjunto. Mas eu quero fazer a leitura de um outro que, por exemplo, um dos poemas que a Maria Lúcia Dalvar comenta e que tem da identidade, que é a questão de um poema chamado Retrato. É o 7º poema. Eu vou fazer comentários mais rápidos agora, né? Visto esse início de uma definição de poética em função do tempo. Então, o primeiro comentário do retrato, eu vou ler, fazer o mesmo caso, ler o poema, comentar, e depois
a gente vê o outro, que é da gargalhada, eu leio, comento, e a gente encerra por aqui e deixamos os outros em aberto. Vai ficar uma aula incompleta, né? Vai ficar uma fala incompleta e vocês depois eu peço a gentileza que completem. Diz assim, retrato. Eu não tenho este... Perdão, eu errei completamente o tom, né? Tem que achar, que nem na música, achar o tom, né? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Esse poema é um poema que agora eu vi uma dificuldade, que eu esqueci de comentar antes, da poesia, né, quando a gente fala que ela é poesia, é palavra, ritmo e imagem. Então a imagem, a gente estava falando antes, a imagem, né, do sangue eterno da asa, é uma imagem, é uma metáfora para representar, né, a própria canção, o próprio fazer poético. Mas aí, quando eu falo entre palavra e ritmo musical, estou falando entre desde morfologia, fonologia, sintaxe, a construção da frase, sintaxe e a construção do verso. Então, por exemplo, quando a gente fala em ritmo poético, tem 7 sílabas poéticas. Eu estou falando do dizer melódico da música da palavra. Quando eu digo que tem uma frase, eu estou preocupado com a sintaxe, o sentido do enunciado. Então, por exemplo, a primeira estrofe aqui tem uma única frase. Eu não tinha este rosto, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, meu lábio tão amargo. Imaginem dizer assim um poema. Ele perde o ritmo, perde a melodia. Como é que eu digo? Eu digo como um verso. Então, eu interponho o ritmo da prosódia da frase natural, né, da língua portuguesa, com aquilo que é próprio, que é a prosódia, o verso, né? E nesse encontro é que o poema se dá. Eu não tinha este rosto de hoje, é uma oração. E aí vem a qualificação. Assim calmo, assim triste, assim magro. Né? E aí repare, assim calmo, assim triste, assim magro, as acentuações. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então, quando a gente vai pensar sílabas poéticas, eu penso, por exemplo, a junção de duas vogais átonas, né? Eu junto para dizer numa única vogal melódica, é um único sopro do dizer. Então, nessa junção, esse é um poema difícil de ler, nem não é tão simples de ler, porque quando eu respeito, vou pegar os últimos 2 versos, uma espécie de chave de ouro, que encerra o poema. Em que espelho ficou perdida, pausa do verso, a minha face? É uma única frase. Em que espelho ficou perdida a minha face? É um jeito de dizer próprio da língua portuguesa. As mais rápidas, mais lentas, depende da forma de dizer. Mas se eu digo, em que espelho ficou perdida a minha face, eu estou dizendo como poesia, estou fazendo enunciação, declamação poética, respeitando o ritmo que essa partitura, que é o poema, me dá. Pois bem, agora indo para a leitura. O poema se chama Retrato, e aí começa com negativas. Reparem só, eu não tinha esse rosto de hoje, calmo, triste, magro. 3 termos, de novo, né? Os olhos vazios, então o rosto, os olhos, o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos que não têm força, paradas, frias, mortas. Nem este coração que não mostra, não se revela. E aí, eu repare que assim, eu não tinha isso, eu não ter, né? Não é ser, eu não ter. Então, assim, o rosto, os olhos, os lábios, as mãos, que implicam o tipo de ação, né? O fazer do mundo, ela está inerte, é uma simbologia que vem do quase da melancolia, e o coração que nem se revela mais. Não se revela mais pelo gesto ou pelas expressões faciais. E aí vem a expressão do poeta. Eu não dei, do eu poético, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil de passar. E aí a pergunta é que eu não me reconheço, eu não sou isso que eu mostro que tenho. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, assim, o retrato, e aí fazer retrato
A gente pode pensar desde a pintura, pensar na pintura renascentista, especialmente os retratos florentinos da Renascença italiana, né, Florença. O que se tenta captar? Tenta se preservar, dar essa preservação no retrato da identidade do outro pela figuração. Muitos dos retratos, além de ter a feição realista, com profundidade, o jogo, né, das cores, também tem uma outra coisa que é, às vezes, um símbolo. É a roupa, é um símbolo, um livro, um objeto, um tipo de expressão, da seriedade ou do sorriso, do modo como se coloca, mas ele preserva, ele define a identidade. Quando alguém consegue retratar outro, torna esse outro reconhecível. Retrato verbal. Quando a gente consegue descrever uma pessoa para o outro, mas esse João, que João é esse? Eu começo a descrever e o meu interlocutor reconhece, porque eu fiz um retrato que permitiu o reconhecimento, a identidade. Este retrato que permite reconhecimento apresenta uma face, uns olhos, uns lábios, umas mãos paradas, inertes e mortas, mas não revela um coração. E aí a interrogação do eu poético é: onde ficou a minha face? Onde a minha identidade de fato ficou? Parece que ela ficou num espelho anterior. E aí o espelho sempre tem essa posição fugidia. Então é um poema reflexivo sobre a própria identidade, né? Há uma tendência, uma possibilidade de fazer essa leitura mais da dimensão da condição feminina. É uma possibilidade de leitura, ou da dimensão existencial. Eu vou pular outros poemas e eu quero ficar com um poema que, assim... E aí, comentando, né, assim, normalmente assim, a gente dá a aula e seleciona poemas para falar. E aí, a partir desses poemas que a gente seleciona, cria uma identidade do livro. Né? Dos 100 poemas, eu selecionei, por enquanto eu falei de 3, de um conjunto, talvez um pouco mais, né, porque eu falei dos epigramas, falei das presenças da canção, elementos simbólicos naturais. Mas, às vezes, se eu deixo um poema de lado, eu concentro a minha atenção, ilumino aquilo, e aquilo pode perceber o conjunto, pode dar uma outra identidade para o livro. Né? E aí eu vou pegar só mais 2 poemas. Né? Um é o Gargalhada, esse, que acho genial, esse poema, em termos de prosa livre. Eu vou tentar interpretar, né? Para mostrar como a ideia de que poesia ela é palavra, imagem, mas ela é música, ela é ritmo. O verso quer dizer, né, aquilo que volta, então pode ser um ritmo regular, mas quando entra para o ritmo regular do verso livre ou da prosódia, ele é outra dimensão, é outra coisa completamente diferente. E aí eu quero ler porque ela joga com o ritmo regular aqui, mas tem ritmo, e aí eu observo. O poema se chama Gargalhada, né? É o 21º poema de viagem, Gargalhada. Homem vulgar, homem de coração mesquinho, eu te quero ensinar a arte sublime de rir. Dobra essa orelha grosseira e escuta o ritmo e o som da minha gargalhada. Ha, 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 ha. Não vês? É preciso jogar por escadas de mármore e baixelas de ouro. Rebentar colares, partir espelhos, quebrar cristais. Vergar a lâmina das espadas e despedaçar estátuas. Destruir as lâmpadas, abater cúpulas e atirar para longe os pandeiros e as liras. O riso magnífico é um trecho dessa música desvairada. Mas é preciso ter baixelas de ouro, compreendes? E colares, espelhos, espadas e estátuas. E as lâmpadas, Deus do céu! E os pandeiros ágeis e as liras sonoras e trêmulas. Escuta bem. São 3 lugares, só de 3 lugares nasceu até hoje esta música heróica. Do céu que vem, do mar que dança e de mim. Repare que é muito esquisito, porque eu sempre dei aula do Viagem, da Cecília. Primeiro eu dava aula com aquela coisa de antologia. Depois eu percebi que trabalhar com poesia é trabalhar com obras. O poeta fez uma obra. Pau-Brasil, Libertinagem, ou alguma poesia, Sentimento do Mundo. Viagem é uma obra.
E quando está percorrendo essa obra, a gente chega no 21º poema, a gente tem música, a gente tem ritmo, mas não é regular. A gente tem um poema em prosa, que está se relacionando, o eu poético está se relacionando, né, essa persona está se relacionando com o homem vulgar, está enfrentando o homem vulgar, está né, se confrontando, homem vulgar, homem de coração mesquinho, é exclamativo, homem vulgar, homem de coração mesquinho. E aí vem, eu te quero ensinar a arte sublime de rir. E aí vem, eu quero marcar o som, o ritmo e o som da minha gargalhada. Eu vou usar para ler esse poema, tem como uma referência um conto do Machado de Assis, talvez vocês tenham lido na Brasileira B, que é a Teoria do Medalhão, em que é um pai ensinando um filho, eu não vou pegar todo o poema é uma paródia, né, do Sobrinho de Rameau, né, dos diálogos luciânicos, não é o caso, mas eu quero pegar assim, um pai que ensina o filho a ser medalhão, ou seja, a ter a perfeita inópia mental, a incapacidade mental de pensar. Então, vive de fachada. É triste, a gente ainda tem esse culto do medalhão ainda hoje no Brasil. É triste, realmente é triste. Mas lá pelas tantas ele diz assim, tu pode gargalhar, a gorda galhofa gargalhada, mas não pode ter o riso da ironia. Porque a ironia é o riso da desconfiança. É a poesia do Drummond. Parto disso porque a concepção de gargalhada aqui da Cecília não é a concepção do Machado, é outra. Ela é uma concepção que está presente num texto chamado Conjunções e Disjunções, no seu primeiro capítulo, que é um texto do Otávio Paz, que é um poeta mexicano também, ensaísta, em que ele mostra uma distinção entre o riso e a gargalhada. Riso é uma coisa mental, essa dimensão irônica que o Palma falou. Aquele riso, acho graça, acho interessante, mas não é com o corpo, é com a cabeça. A gargalhada é com o corpo. Quando a gente tem uma boa piada, a gente gargalha, a gente ri com o corpo inteiro, a gente treme, a gente chora de rir. O corpo é tomado. Isso é uma arte sublime de rir, é gargalhar, é deixar transbordar a graça. Eu vou pegar o duplo sentido da palavra graça como aquela coisa de dar uma graça, né? Na religião, minha família de formação católica diz isso é uma graça, é uma espécie de presença divina na existência do ser humano. Agora, a graça na piada. Essa piada não tem graça. Por quê? Porque ela não provoca o riso, mas principalmente ela não provoca a gargalhada. O ritmo e o som da minha gargalhada. Ela tem ritmo, tem som, mas é irregular. É o único momento de uma certa regularidade, que são quadros A. Eu tentei dar a marcação, não sei se consegui, mas o que está colocando é a gargalhada do corpo. E aí esse aqui é a oposição do Otávio Paz. O riso é mental e a gargalhada é do corpo. Ele faz uma expressão para mostrar que da gargalhada, e aí ele usa a dimensão mais psicanalítica, ela vem dessa alma recalcada que transborda e explode, e não do riso mental, que é da cara, e aí eu nunca esqueci por causa desse jogo de palavras dele. O riso é da cara, é da expressão facial, é controlado. E a gargalhada é do cu. Ele diz, né? Aquilo que é recondido, escondido, que vem à tona. Aquilo que a gente não mostra, aquilo que se esconde, que de repente vem à tona, e no momento que vem à tona provoca a gargalhada. Ele fala de uma pintura que é do Polifemo, que está se olhando no espelho d'água. E aí um poema do Quevedo que diz assim que o Polifemo se olhou no espelho d'água e ele não sabe que parte do corpo ele viu. Então isso provoca um riso, né? Porque ele não sabe se ele viu... Só tem um olho, por exemplo, lembrar um olho no meio, né? Eu já estraguei a piada porque eu expliquei. Piada não se explica. E aí, quando olha lá, ele não sabe se ele está vendo a cara, a cabeça, ou o cu, né? Então, daí ele diz, quando chega a isso, é o corpo que ri, é o corpo que se alivia, inclusive. Às vezes, agora nessa pandemia, de vez em quando, a gente precisa de boas gargalhadas para isso. A arte sublime. Aí, só pegar o final, 3 lugares nasceu até hoje a música heróica. Do céu, que vento, vai dar uma tempestade, do mar, que dança, a dança da natureza, e de mim, quando eu consigo provocar isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa não é a Cecília bem comportada que aparece, que se fala da sacralização, até mesmo do comentário que fez a Ana Cristina César. Ao contrário, ela está trabalhando com aquilo que rompe com a sacralidade, a elevação dos objetos, que ela aqui destaca, né? Põe a quebrar e faz uma produção de outro som. Então, por isso que eu queria trazer, porque isso
dá uma perspectiva para uma leitura diversa do Viagem. E o último, agora eu vi que a gente está muito adiantado na hora, mas eu queria ficar mesmo, e depois pode ficar gravado, que é a presença da infância. É muito significativo, né? Tá no Bandeira, estava antes no Oswald, né? O Oswald dizendo: aprendi com meu filho, 3 de maio, aprendi com meu filho de 10 anos a poesia, a descoberta das coisas que eu nunca vi. E tá aqui na Cecília, né? E aí aqui na Cecília tem a dimensão, né? Todo mundo, eu passei quando era criança, não sei se vocês passaram, eu li, né, e depois ouvi gravações também, né, da Cecília Meirelles, também do Vinícius, a Ferdinand do Vinícius, e da Cecília, ou isto ou aquilo. Né? Olha a bolha na calha, olha a bolha na mão que trabalha, e aí tem vários, né? O jogo melódico, o trabalho com a criança. Poesia infantil não tem menos ou mais qualidade, é uma grande poesia feita para as crianças jogarem, brincarem com as palavras. Né? A base lúdica, né, da formação humana, de aprender regras e a respeitar as regras, parte do jogo, e a poesia como um jogo para crianças. Né? E eu vou pegar um poema, né, tem vários poemas sobre criança, e às vezes criança desamparada, por exemplo, o poema 28, Orfandade, o 23 é Criança, o 28, Orfandade, né? Depois tem, estou avançando aqui, eu quero que é o que eu vou pegar, assim. Antes de chegar lá, eu quero só destacar para vocês o poema O Vinho, que tem uma questão da embriaguez também, né? Que é um motivo que vem forte da tradição poética, que o vinho permite revelar um outro, né? E ela chega a usar a expressão: a taça foi brilhante e rara, mas com certeza enlouqueci, e desse vinho que bebi se originou minha loucura. E que aí está relacionando e falando do outro, dos olhos postos, que é o olhar para o outro como um vinho. O outro, a relação amorosa, o outro provoca essa embriaguez. Né? E é o poema mais para o final. Tem o poema da sereia, que é um poema que eu recomendo também, que é a questão feminina ali, tá? Assim, esse é eu acho que a Maria Lúcia do Alfarra, acho que colocou. O poema da sereia é onde está a condição feminina. Linda é a mulher e seu canto. Que ali ela está tematizando, e está tematizando uma imagem que é dada para a condição feminina como se fosse a mulher devoradora. Lembra o Yara, né? Que é uma sereia local que está lá no final do Macunaíma. Ela devora. Ela seduz, atrai pelo canto, mas é um monstro, né? As sereias na Odisseia, né? E esse monstro devora. Né? Deixei poemas longos de lado e já estou chegando, eu vou percorrendo, né? Tem vários poemas que invocam a musicalidade, né? Desde canção, cantiga, mas também marcha, né? E passando pelos epigramas, que estão todos aí no material que eu mandei para vocês. Tem um poema que eu recomendo também da estirpe, né? Dessa linhagem que se coloca, também da outra leitura do livro, porque coloca uma estirpe como se estivesse vinculado aos mendigos, né, do sujeito. E, por fim, encerrando, eu vou chegar no poema, que eu vou só comentar, que é o poema 90, então reparem que a gente está próximo do fim, que se chama Menina Enferma. Tá? Porque aqui tem a condição da criança, né? E a questão do desamparo. Eu só vou, né, comentar, ele é um poema que tem quase uma expressão narrativa, a gente observa bastante o que está apresentado ali, mas eu não vou comentar porque está realmente muito adiantada a hora, mas eu só quero, então, assim, como fazer síntese do Viagem, do se defrontar com o livro. Primeiro, essa questão da surpresa. A gente percorreu o livro, a gente encontra outros poemas que não são aqueles antologizados e conhecidos. No processo de transmissão da literatura, em especial da poesia, os livros didáticos, os livros manuais de história da literatura, normalmente permanecem e ficam sempre nos mesmos poemas, nas mesmas coisas que estão ali postas, né? Então, procurem outros poemas, percorram um livro. Eventualmente vai ter poemas que vocês não interessar, vão passar adiante, mas de repente bate o olho e vocês descobrem. Esse livro é um livro hiperestruturado, abertura e fechamento, epigrama 1, epigrama 13, motivo, depois tem o outro que é despedida, né? E a questão do processo poético da Cecília, que é dito como lirismo puro, a gente viu o gargalhada, não é tão elevado, tão puro assim, mas tem algumas coisas. Ela trabalha com o processo de simbolização que é muito diferente do Manuel Bandeira.
Então, assim, e aí eu vou fechar com isso para a gente amarrar, né? Eu não vou falar do Drummond. A Cecília, a presença desse humor, quando está no Gargalhada, é diferente do humor do Bandeira, perdão, do Drummond. Mas eu queria pegar da Cecília porque são dois poetas líricos de alta extração que mantêm o lirismo muito marcado para falar e configurar a subjetividade no poema de um modo em que a ironia nem sempre é presente, nem sempre, né? Na Cecília é rara a vez que se encontra. Então, o que acontece? Muitas vezes pelas imagens da natureza que estão marcadas aqui. É o vento, é a noite, é o mar, é a água. E no Bandeira, ele tem aquela coisa da evasão para a rua. Então, é nos objetos da natureza. E aparece o cotidiano, aparece a cidade, aparecem as pessoas andando. Né? Eles são os objetos, essa efemeridade da existência, ela está encarnada no mergulho na particularidade existencial dos outros. Então, é interessante ver a peculiaridade do lirismo. Não significa que seja menos a Cecília, mais o Bandeira, nem o contrário, menos o Bandeira, mais a Cecília. Mas é ler pela, né, digamos, pela configuração que a própria poesia da Cecília traz para nós. Né? Então é isso. Eu vou, né, já parar a gravação. E eu não vi, eu peço desculpas, eu não vi os comentários que estavam